Prontinho. Vamos lá, pessoal. Teologia sistemática, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Como o nome já diz, essa matéria do curso teológico e que existe em todos os cursos de teologia, que é a tal da sistemática, nós vamos aprender o quê? As doutrinas fundamentais da fé cristã. Lembrando que, a título de introdução, precisamos lembrar que as doutrinas são diferentes dos costumes. Por que isso? Porque os costumes, eles mudam conforme a cultura, o tempo, a região, o país, a época. Então os costumes, eles vão se alternando. Irmão Micael, cita um exemplo de um costume bíblico. Na época do Antigo Testamento, os obreiros eram os sacerdotes, os levitas, sim ou não? Os levitas e sacerdotes usavam vestidos. Alguns usavam o vestido até no pé e outros até no joelho. Esse era um costume dos obreiros do templo em Israel. Não é o mesmo costume para o templo da igreja e nem o costume de algumas nações, de algumas culturas, de alguns países. Então isso é um exemplo de costume. Agora, as doutrinas, pessoal, que são as famosas logias, que nós estudamos na própria teologia, as doutrinas que são as logias aí, são os ensinos fundamentais da fé cristã. Irmão Micael, eu li um versículo e aquele versículo dizia aquilo e nenhum outro versículo repete esse assunto. Isso então não é uma doutrina. Irmão Micael, parece que toda a Bíblia concorda que Deus subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. Então isso é uma doutrina. Amém, irmãos? Aquilo que está no texto bíblico de ponta a ponta, de capa a capa, em várias passagens, se constitui doutrina. Aquilo que aparece algumas vezes pode ser um costume, pode ser um mandamento, uma direção de Deus, mas para ser doutrina precisa estar na Bíblia toda ou para a igreja pelo menos em todo o Novo Testamento. Fica claro isso? Amém? Vamos lá então, unidade de número 1, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus e das Escrituras. Vocês vão perceber que o capítulo 2, que é o assunto das Escrituras, a bibliologia, nós não vamos mergulhar. Por quê? Porque o mês passado nós tivemos 4 aulas sobre bibliologia. Amém? Nós tivemos 4 aulas sobre a inspiração, a inerrância, a infalível palavra de Deus, que vai, em alguns pontos do capítulo 2 hoje, repetir. Então, o que eu quero focar com vocês? A doutrina de Deus, e que tem um nome técnico, a doutrina de Deus, chamado de, pode avançar, Júnior, por favor. Olha só, irmãos, a doutrina de Deus, ela tem um nome técnico chamado teontologia. Qual é o nome? Então, quando você pensar sobre o ser de Deus, quem é Deus, nós estamos falando dessa doutrina chamada teontologia. E aí eu pergunto, irmão Giovanni, como explicar Deus? Se alguém perguntasse para o senhor, fale quem é Deus para você. É algo imensurável que a gente não tem condições nem de... Que mais, gente? Meu pai? Que mais? O Criador. Mais alguém?
Legal. Olha só, essa pergunta, ela nos faz refletir, por quê? Se a gente pensar ao pé da letra, como explicar Deus? Nós diríamos que 100% ou no mais profundo e no mais escondido, seria impossível explicar a Deus. Agora, gente, o pouco que nós conhecemos ou podemos conhecer de Deus, é porque Ele quis se revelar para nós. Sim ou não? Deus se revelou em Cristo, principalmente, e também através da sua palavra. Agora, nós vamos ver que existe dois tipos de revelação divina para a humanidade. Primeiro tipo, chamado de revelação geral. A revelação geral de Deus é aquela ideia que a maioria dos seres humanos tem, de que por haver um mundo tão grande, precisa haver um Criador. Agora, a revelação especial de Deus, ela acontece de algumas formas muito específicas e que nós vamos ver pelo menos 3 delas aqui agora. Quais são as 3 principais formas que Deus quis mostrar para a humanidade que Ele existe? E eu estou na página 18. A primeira forma que Deus quis se revelar foi de maneira pessoal. Quem aqui teve um encontro com Deus através de Jesus Cristo? Quem teve? Amém? Todos nós. E graças a Deus por isso. Agora eu pergunto para você, por mais que você tenha ido a uma igreja, por mais que você tenha ouvido uma pregação, por mais que você tenha recebido um folheto, quem foi o maior interessado em te encontrar? O próprio Deus. Vocês lembram do que Jesus disse? Não fostes vós, escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. O apóstolo João também escreveu: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, por mais que o homem tenha a sua resposta diante da graça de Cristo, e nós vamos aprender isso lá na soteriologia, na doutrina da salvação, por mais que o homem precisa responder à graça de Deus, quem deu o pontapé inicial para nos salvar foi o próprio Deus. Logo, isso implica dizer que Deus quis se revelar pessoalmente para nós. E aí, se eu abrisse aqui agora 40 minutos da aula para cada um contar, todos teríamos um testemunho de como Jesus nos achou, sim ou não? Sim. Alguém iria dizer: irmão Micael, eu fui num culto, o Espírito Santo me convenceu, foi terrível. Outros diriam: eu fui evangelizado na rua. Outros diriam: eu ouvi uma pregação na rádio. Outros diriam: eu ouvi um programa de TV. Outros diriam: eu tinha um vizinho que ficava falando do amor de Deus para mim. Agora, fato é que independente da forma que Deus fez, Ele se revelou pessoalmente para nós. Amém? Amém. A segunda forma especial que Deus se revela para os homens, para a humanidade, é de forma compreensível. O que é isso, gente? É linguagem e característica humana. Abre a Bíblia alguém aí para mim, por favor, em João 4:24. Teologia sistemática são doutrinas bíblicas, amém? Então nós vamos muito para a Bíblia nessa matéria aqui. Porque toda doutrina, para ser doutrina, precisa estar na Bíblia. Alguém lê para mim João 4:24, a parte A do versículo que Jesus fala para a mulher samaritana, por favor. Deus é Espírito. Olha aí, Joabe que leu? Joabe, lê de novo, por favor. Deus é Espírito.
Quer dizer então que Deus é? Eu pergunto para vocês: espírito tem corpo? Como é que Deus tem mão, pé, boca, nariz? E aí, irmão Eduardo? Se Jesus disse que Deus, o Pai, é um ser espiritual, ele não tem corpo físico. O único que está no céu com um corpo físico, porém glorificado, é o Deus Filho chamado Jesus. O Pai e o Espírito Santo não tem forma, gente. Irmão Micael, como que ele é? Quando nós estivermos lá, nós o veremos face a face. Ai, que curiosa agora. Olá, Gênesis. Deus nos criou sua imagem e semelhança. Boa pergunta, irmã Juliana. Olha só. A famosa doutrina da Imago Dei. Mas nós não somos imagem e semelhança? Já ouvi os pregadores pregarem que se eu olhar no espelho, eu estou vendo como Deus é bonito, porque Ele me fez imagem e semelhança. Esquece essa bobagem. Porque as palavras imagem e semelhança não tem nada a ver com o aspecto físico. Tem a ver com o aspecto moral e espiritual. O ser humano é o único que é imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o ser humano é o único capaz de pensar, raciocinar e buscar a Deus, buscar o que é espiritual. Isso é a doutrina da Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Aí, gente, se Deus não tem corpo, como é que a Bíblia fala que as mãos de Deus estão estendidas sobre nós? E aí, irmãos? Como é que a Bíblia fala que com as... Nossa, isso é maravilhoso. Com as mãos, o Criador pega todas as águas do mar. Como é que a Bíblia fala que as narinas de Deus sente as nossas orações como incenso? Isto é chamado na teologia de antropopatismo. Vamos repetir? Antropopatismo e antropomorfismo. Palavrinhas difíceis com significado simples. Antropopatismo, atribuir sentimentos humanos para Deus. Deus se alegra, Deus chora, Deus fica triste, Deus fica irado, Deus derrama a sua justiça. Essas são características humanas que a Bíblia aplica para a pessoa de Deus. Antropomorfismo, atribuir características humanas para Deus. Pés, mãos, boca, rosto, nariz. Irmão Micael, se Deus é espírito, não tem corpo, por que a Bíblia usa essa linguagem? Porque se a Bíblia não usasse essa linguagem, nós nunca compreenderíamos quem Deus é. Os anjos também são seres espirituais. Também, perfeito, bem lembrado. Os escribas lá quiseram pegar Jesus no estreito. Ó, Jesus, o camarada casou, morreu, aí o irmão mais velho casou com a viúva, morreu, o terceiro irmão casou com a viúva, morreu. Não sei quantos irmãos que tinha esse cabra, né? Meu Deus do céu. Aí os escribas falam, vai ser mulher de quem lá no céu? Jesus fala, não. No céu, o corpo glorificado é semelhante aos anjos, que é um corpo espiritual. É por isso então que fala que lá em Gênesis só o Espírito estava na terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas olha só, gente, o que nós precisamos ter claro na nossa mente? Que Deus é infinito, é ilimitado, é grandioso. Ele não é um ser pequenino como nós. Quer ver um perigo de não conhecer os atributos de Deus que nós vamos estudar hoje no capítulo 3? Quem aqui já ouviu aquele negócio? Coloca Deus na parede. Quem ouviu? Confronta Deus, encara Deus. Gente, quem fala um negócio desse é porque ele não consegue compreender o quanto Deus está aqui e nós estamos aqui. Porque pelo fato da Bíblia usar uma linguagem humana para Deus, muitas pessoas pensam que Deus é um ser pequenino como nós.
Humano como nós, limitado, falho. Então, queridos, a Bíblia usa uma linguagem com características humanas porque Deus queria que nós o compreendesse. Amém? É a mesma história das ruas de ouro e o mar de cristal do Apocalipse. Gente, o ouro a 100, a 200 graus Celsius, o que acontece com o ouro? Derrete. Você acha que Deus ia fazer um céu para nós que derrete? 1 Pedro 1 está escrito que a nossa herança é incorruptível, incontaminável e não pode perder a beleza. Se o céu é tudo isso, não pode ter rua de ouro e mar de cristal. Bom, Micael, mas João viu, o que João viu? Ruas douradas. E na linguagem humana, o que é dourado e é muito valioso? Então Deus faz com que João utilize uma linguagem compreensível para nós entendermos a sua revelação para nós. Amém? Amém. Ah, irmão, a rua é do que se não é ouro? Pergunta para Jesus na hora que nós chegar lá, porque o que está na Bíblia é só linguagem compreensível de Deus para nós. Mas que é algo muito mais valioso e glorioso, com certeza é. E por fim, nós precisamos ter em mente que a revelação de Deus, ela é progressiva. Gente, quando nós falamos de algo progressivo, nós estamos falando de algo que acontece por etapas. Sim ou não? Sim. O que vocês acham? Quem tem mais revelação de Deus hoje? Nós ou Moisés? Quem deveria conhecer mais a Deus? Nós ou o profeta Elias? Agora lá vai a pedrada para todos nós, a começar pelo professor. E por que é que nós conhecemos tão pouco quem Ele é? Sim. Entendi. E ele está pregando lá, né? Eu fechei meu olho, eu vi uma terra tombada, mas não tinha uma planta plantada. A terra estava tombada, eu falando isso para o Giovanni. Sabe quando passa a grade, fica aquelas pelotas assim? Aquelas pelotas assim de terra? Terra gradeada. Mas aquele pedaço de terra foi embora assim, de tão longe, vermelhinho, não tinha nada plantado. De repente eu abri e falei, meu Deus, o que quer falar comigo? Quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma moça, ela ia em uma estrada, mas ela estava muito longe. Eu falei, nossa Deus, mas esses dias eu não mostrasse essa moça. Ela virou as costas, foi embora, ela estava tão perto, e hoje ela está tão longe. Hoje eu fui mudado de serviço no meu serviço. Hoje eu fui sair do serviço e fui transferido para outro serviço. Não sei se Deus quis falar alguma coisa. Aí nesse caso, como a senhora ficou com dúvida, o certo é pedir um discernimento para Deus. O certo é pedir a Deus um discernimento. Agora, irmãos, olha só, a respeito da revelação progressiva, nós precisamos entender o seguinte: no tempo de Moisés ainda não havia a Bíblia. Aí Deus revelou a sua lei. E no tempo do profeta Elias já existia a lei. Então Elias tinha mais possibilidade de conhecer a Deus do que Moisés. No tempo de Jesus, todo o Antigo Testamento já estava. Então as pessoas tinham mais capacidade de conhecer o Deus que se revelou do que o Moisés e o Elias. Hoje nós temos a Bíblia inteira para conhecer quem Deus é e qual é a vontade de Deus para nós. E nós podemos conhecer a Deus de pelo menos 3 formas. Quantas formas? 3. Nesse sentido da revelação progressiva. Através da Bíblia. Então eu começo a ler a Bíblia, hoje eu entendo pouco.
Daqui um mês eu entendo um pouquinho mais, sim ou não? Daqui um ano eu estou entendendo um pouquinho mais. Daqui 10 anos eu estou entendendo um pouquinho mais. Porque a revelação, o meu entendimento vai abrindo de forma progressiva. Outra forma de conhecer a Deus, e que também se relaciona à revelação progressiva, através da oração, da consagração da vida a Deus. Buscar a Deus com jejum, com oração, ter um relacionamento pessoal com Deus. Hoje você é um crente que conhece mais a Deus do que há um ano atrás? Sim ou não? Se a resposta for sim, é porque nós estamos aí progressivamente conhecendo a Deus através da nossa vida com Ele. E a terceira forma de conhecer a Deus, que acontece aos poucos, é através das provações, que ninguém gosta. Mas é um dos métodos de Deus para que nós o conheçamos. Vocês lembram de Jó? Jó disse que conhecia a Deus. Aí ele ficou anos naquela prova, a Bíblia não fala quanto tempo, mas quando a prova acabou, o que Jó disse? Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó via a Deus? Claro que não. Jesus disse que ninguém viu ao Pai. Se o homem vê o Pai, o homem morre. Agora, o que Jó está dizendo numa linguagem humana? O que eu sabia de Deus era o que as pessoas me falavam. Hoje eu conheço a Deus porque eu falo com Ele e Ele fala comigo. Amém? Professor, na época de Moisés, também falava com ele, era o Espírito Santo? Olha só, boa pergunta. Por quê? Nós temos várias revelações de Deus ao longo do Antigo Testamento. Várias. Algumas vezes a Bíblia diz que quem falou foi o Espírito do Senhor. E quando a Bíblia fala do Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Algumas vezes no Antigo Testamento, a Bíblia fala, gente, do anjo do Senhor. Sim ou não? Quando aparece na Bíblia o anjo do Senhor com letra maiúscula, acredita-se que seja uma aparição escondida de Cristo no Antigo Testamento. Então, quando fala do anjo do Senhor com A maiúsculo, é porque não é um anjo, é Cristo, que aparece de forma meio que camuflada no Antigo Testamento, porque ele só se revela plenamente lá na encarnação no Novo Testamento. Que nem, né, quando Moisés falava com Deus, no Êxodo fala, né, quando Deus lança a lepra em Miriam, que eles falam, nós também fomos usados, né, por Deus para libertar o Sim. povo, que Deus responde, aí eles tiram isso para fora, né, e falam, né, se houver algum profeta entre vós, eu falarei entre sonhos e visões, mas como meu servo Moisés é diferente, eu falo Face a face. E boca a boca. Exatamente. Então era diferente. Sim, e a ideia aí se encaixa aqui. Uma linguagem humana, uma linguagem compreensível. Porque algumas pessoas têm a ideia, irmãos, de que Moisés via o Pai. Um exemplo era a sarça. De que Moisés contemplava o rosto do Pai. E aí Jesus deixa isso muito claro lá em João, dizendo, ninguém jamais viu a Deus, ao Pai. Ninguém jamais viu. Moisés não viu ele pelas festas da... Então, o texto bíblico diz, Monvaldo, que ele viu Deus pelas costas. E aí é a linguagem humana de novo. Deus passou com uma forma humana. Então, na visão, Moisés está vendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas em uma forma humana. Por quê? Para que ele compreendesse. Porque, por exemplo, se Deus falasse para ele, você vai me ver pelas costas, e passasse um raio de luz, não faria sentido. Então Deus se manifesta em forma humana. Eu estou tentando lembrar, professor, daquela passagem, não sei se foi Jacó, Abraão, que brigou, segurou o outro. Jacó lutou com Deus.
E ali vários intérpretes do Antigo Testamento acreditam que é Jesus. Só que, irmãos, não é literal, carne e osso. São aparições que a Bíblia chama de teofania. O que é a teofania? É uma forma milagrosa que Deus aparecia no Antigo Testamento. Por exemplo, o anjo que apareceu para Gideão. Gente, anjo come? Mas a Bíblia diz que Gideão preparou um manto lá para o anjo. E o anjo tomou aquilo. Anjo não recebe adoração. Quando Josué se prostrou diante do anjo, o anjo disse: nada disso, fica de pé, porque eu adoro a Deus igual você. Anjo não recebe adoração. Essa ideia que anjo recebe adoração é das seitas, não é do cristianismo não é da Bíblia não. João também se prostrou diante de um anjo, o anjo falou: opa, de pé, de pé, de pé, porque eu sou servo de Deus igual você. Se Juízes fala que Gideão fez uma oferta e o anjo recebeu, é porque não era anjo, era o anjo do Senhor, era uma aparição de Cristo. O que apareceu com Maria? Aí a Bíblia fala que é o anjo Gabriel, que sempre aparece na Bíblia como mensageiro. Mas Abraão recebeu 2 anjos em forma de homem. Isso! Materializou assim, isso só espírito. Sim, ele aparece de forma visual, de forma visível, mas é uma aparição teofânica milagrosa. Não é que ele encarnou, não é que ele tomou um corpo humano. Por exemplo, ele não está ali fisicamente, literalmente como nós, e sim de forma espiritual. O Abraão recebeu os anjos em casa também, e o anjo comeu. Por quê? Porque era o anjo do Senhor. E Ló? Quando os 2 anjos foram. Então, aí o senhor percebe, os anjos da casa de Ló já não comem. Mas Eles entram na casa, posam na casa, mas não comem. eu falo assim, a minha linha de raciocínio, vamos colocar aqui. Ele se materializa em pessoas, se materializa Em gente, em pessoas, só que o corpo não é. Ou seja, igual nós. agora detalhe, irmão Giovanni, esse se materializa, o senhor não está querendo dizer que ele entra no corpo de um ser humano. Ah, tá. Ele pode aparecer como um ser humano. Isso. Agora não que ele encarne num ser humano. Detalhe, não são todos os anjos que são grandes, com asa. Não são. Gabriel, por exemplo, que é o anjo mensageiro, já estou entrando na aula que vem, que é angelologia. Gabriel, que é mensageiro, não tem asa. Os serafins têm asa. Os serafins têm 6, os querubins só têm 2. Mas isso é assunto para a aula que vem. Senão vocês não vêm. Amém? Vamos avançar, por favor, Júnior. Pessoal, capítulo 2, a inspiração das escrituras, que como eu vos disse, nós trabalhamos esse assunto na aula anterior, e você, aluno que está aí no YouTube, pode assistir as videoaulas anteriores. Bora. Capítulo 3, por favor. 3. Porque o 2 é o assunto do livro passado, da introdução bíblica que nós falamos aí sobre as escrituras. Capítulo 3, pessoal, o assunto é a existência de Deus. E a pergunta mais polêmica, Wellington, eu vou fazer no próximo slide. A pergunta mais polêmica da teologia, hein? Lá vai, se prepare. Já comentei com vocês que o estudo acerca do ser de Deus é chamado de teontologia. Olha o que o Salmo 145, verso 3 nos diz, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza quer dizer que é impossível sondar a pessoa de Deus. Qual é a ideia da Bíblia em dizer que Deus é insondável? É que
100% a mente humana nunca vai conseguir compreender a pessoa de Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? E até alguns ateus usam esse argumento. Deus criou tudo, sim ou não? Sim. E quem criou Deus? O verbo estava com Deus. Olha só, Gênesis 1:1, qual é o texto? Diz que no princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criou ou criar ali é do hebraico bara, que significa criar a partir do nada. Quer dizer que quando não existia nada, Deus criou o princípio e criou todas as coisas. Se Deus existe antes do princípio, quer dizer que Deus existe antes da criação do tempo. Em algum lugar, irmão Marcelo, ou em todo lugar? A ideia bíblica de Deus é que Deus só pode ser Deus porque Ele não foi criado por ninguém. Por que todos os deuses são falsos? Porque todos os deuses algum dia foram criados. Se você olha para a mitologia grega, se você olha para a crença dos babilônios, se você olha para a crença, para a espiritualidade dos egípcios, todos os deuses um dia tiveram princípio. O Deus da Bíblia foi quem criou o princípio. Agora, o fato de nós não compreendermos totalmente quem Deus é, a incompreensibilidade não é de Deus. Não é que Deus é incompreensível, Mangraziele, é que eu sou muito limitado para compreendê-lo. Então, não é que Deus é impossível de ser totalmente conhecido, é a nossa incapacidade de compreendê-lo, irmãos. É a nossa limitação. Muito disso por culpa do pecado. E verdade seja dita, muita da nossa incapacidade é culpa do pecado. Porque se Deus tivesse deixado o cérebro de Adão para nós, o ser humano já teria acabado com o mundo, com as pessoas e com tudo que existe. Porque, irmãos, Adão foi criado perfeito e imortal. A morte é consequência da entrada do pecado no mundo. O ser humano não foi feito para morrer. Agora, se o pecado não existisse, nós conseguiríamos compreender 100% a Deus. Por que o apóstolo Paulo fala que lá na eternidade... Gente, esse é um dos textos bíblicos mais profundos, extraordinários. 1 Coríntios 3, se não me falha a memória. Paulo diz que hoje nós cremos é pela fé. Nós vemos a Deus como por um espelho. Os espelhos de hoje são bons, sim ou não? Os espelhos do tempo da Bíblia eram um metal raspado, que a pessoa se olhava e enxergava mais ou menos. O que Paulo está dizendo é, nós conhecemos a Deus só aquilo que Ele quis se revelar, aquilo que a nossa incapacidade alcança. Mas lá nos céus, nós o conheceremos como Ele nos conhece. Gente, isso é extraordinário. Isso joga por terra aquela religiosidade de que eu estou na igreja, eu estou servindo a Cristo para não ir para o inferno. Eu estou servindo a Cristo para não estar na garra do diabo. Eu estou servindo a Cristo para não ser condenado. É claro que tudo isso é verdade. Mas o meu amor por Cristo precisa ser a ponto de dizer assim, Senhor, eu estou na tua presença porque eu quero te conhecer como o Senhor me conhece. É o desejo, o anseio de conhecer o Todo-Poderoso. Irmãos, a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o ontem, hoje e amanhã. E saber disso, Júnior, que um dia eu vou conhecer Ele,
do jeito que Ele me conhece. É isso que precisa mover eu e você a Cristo. É isso. Você ia falar? A gente tem que se revelar Adão e Eva, porque a gente tinha intimidade, né, com eles. Perfeito. A Bíblia diz: todos os dias o Senhor visitava. Isso da memória. Não é que foi apagado. É que o pecado limitou. O pecado limitou Adão e Eva. O pecado limitou, irmã Juliana, até a terra. Vocês já pararam para pensar que o jardim do Éden é o único lugar que o homem colhe sem plantar? No jardim, Deus falou assim para o homem: pode comer aí de tudo, mas eu não plantei nada. Por quê? Porque o homem foi feito para viver nessa plenitude da glória, da presença de Deus. Aí o que o pecado fez? O pecado trouxe espinhos para a terra. E aí Deus falou para Adão: agora para comer, você tem que plantar. Nós vamos comer sem plantar de novo. Lá na eternidade, do fruto da árvore da vida. Mas Eva não pecou, ela foi enganada. Quem pecou foi Adão. É a Bíblia. De Deus tá bom para Adão. Por mais que os dois sejam aí, tenham culpa no cartório, mas a ordem foi dada para o Adão, que não era para comer. Ai, o espírito dele provavelmente está lá no paraíso, junto com Abel, que foi um dos justos que morreu, junto com Noé, junto com Moisés, junto com Elias, só esperando Jesus tocar a trombeta, o arcanjo tocar a trombeta. Porque se eu pego ele, meu amigo. Agora avança, Júnior, por favor, que lá vem a pergunta mais polêmica do curso teológico. Deus existe, gente? Sim. Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não, levante a mão. Esse pessoal tá afiado, esse pessoal tá afiado. Irmãos, tudo que existe não precisou ser criado um dia? Essa garrafa existe, sim ou não? Antes dessa garrafa, o homem fez muitas outras garrafas? Depois dessa garrafa, o homem já fez várias outras garrafas? Mais bonitas, mais feias, mais decoradas, menos decoradas, mais cheias de coisa, mais minimalistas. Tudo que o homem cria é a partir de alguma coisa. Então já existe uma matéria-prima e o homem vai lá e cria outras coisas. Deus, ele não foi criado por ninguém. É por isso que não é errado falar que Deus existe, mas na teologia nós costumamos a dizer que Deus não existe porque Ele é autoexistente. Deus existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós vamos ver isso no fim da aula de hoje, a Trindade. Deus existe antes que a existência existisse. E isso é que faz ele ser Deus. O Deus de vocês foi criado por quem? Por ninguém. Ele é autoexistente e por isso ele é Deus. Porque se ele fosse criado por um outro, o outro seria maior do que ele. Então nós não deveríamos adorar a ele, deveríamos adorar o outro. Então, queridos, tudo que foi criado até hoje na humanidade foi criado a partir de uma matéria-prima. Até o ser humano, sim ou não? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Agora, a Deus ninguém criou. E por isso ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eternidade. Agora, o que nós precisamos ter em mente? Esse debate se Deus existe ou não, essa luta do ateísmo que existe, a Bíblia não se preocupa, gente, em provar a existência de Deus. Por quê? Porque diante da Bíblia, se eu crer em Deus, se o Júnior crê em Deus, ou se nós não crermos, Ele é Deus do mesmo jeito.
Irmãos, o homem criou uma ideia de que Deus precisa da gente. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Deus conta com a sua igreja. Assim como Deus contava com Israel, Israel falhou para representá-lo na antiga aliança. Deus conta com você, Deus conta comigo. Deus quer que nós participemos do que Ele está fazendo e do que Ele quer fazer. Mas se nós não quisermos participar, Ele não vai mudar nada. Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Ah, irmão, e se Jonas não fosse em Nínive pregar? Deus levantaria outro profeta que fosse. Ah, mas ele não foi castigado? Ele foi castigado porque ele plantou uma desobediência. E quem planta desobediência está fora da rota de Deus. Deus não dependia de Jonas para pregar em Nínive. Se Jonas não fosse, Deus mandaria outro. Até porque a baleia ou o grande peixe não vomitou Jonas em Nínive. Porque a cidade de Nínive não tem praia. O grande peixe vomitou Jonas lá onde ele saiu. E ele teve que pagar passagem de novo e viajar de novo e gastar dinheiro de novo, porque quem anda na desobediência só anda para trás. Fecha o ponto da pregação e volta para a aula. Então, irmãos, Deus não era dependente de Paulo para salvar os gentios. Se Paulo não quisesse ser o missionário, Jesus salvaria outro e usaria outro. Então, Deus é Deus independente de tudo e de todos. Amém? Avança aí, por favor, Júnior. Olha só, aí nós temos, no nosso material de estudo, alguns argumentos sobre a existência de Deus. Os principais argumentos. O primeiro é o argumento chamado cosmológico, que tem a ver com o cosmos, com os planetas, os astros, a criação. Então, irmãos, tudo no universo tem uma causa, tem um propósito. Vocês já pararam para pensar sobre a lei da gravidade, por exemplo? Como é que pode? 1, 2. Não dá nem 2. 1, 2. O que é isso? A lei da gravidade que Deus estabeleceu no universo. O único planeta habitado por humanos, segundo a Bíblia, é a Terra. Se tivesse vida humana na Lua, Deus teria colocado a gravidade na Lua. Não colocou, só colocou na Terra. Por que isso? Porque tudo que foi criado no cosmos tem uma causa ou um propósito. Diante disso, muitos cientistas, até mesmo não cristãos, mas que são teístas, creem na existência de um Criador, apesar de não serem evangélicos cristãos, muitos cientistas defendem isso. Olha, o argumento cosmológico define que tem que haver uma força mais poderosa que criou todas essas coisas. Eu vi um comentário do Dr. Enéas Carneiro que ele fala sobre isso. Sim. Que atrás disso tudo tem um Criador. Tem que ter. Ele fala, eu creio em Deus. Por isso que ele era um grande cientista. Olha só, e alguns cientistas, por exemplo, até mesmo cientistas que creem na teoria do Big Bang, um pouco ali do evolucionismo de Charles Darwin, da evolução das espécies e tal, até mesmo alguns desses dizem que para que o Big Bang acontecesse, os átomos, as moléculas e tal, alguém mais grande do que isso foi quem gerou esse negócio. Então, irmãos, isso é o argumento cosmológico a favor da existência de Deus. Outro ponto. O argumento teleológico, diferente aí da teontologia. É claro que esse estudo está dentro da teontologia, do ser de Deus. O argumento teleológico fala a respeito da complexidade da criação. Ele segue a ideia do argumento cosmológico, que todo esse sistema tão complexo que existe defende a existência de um Criador. Você já pesquisou sobre o ponto que a Terra está? Depois você faz essa pesquisa. Cientistas dizem que, olha só, eu não sou bom em ciência não, isso aqui é só um exemplinho, bem simples. Você imagina que a Terra está aqui, você imagina que o Sol está aqui,
Imagina que a luz está aqui. Alguns cientistas dizem que se a Terra fosse um pouquinho para trás do Sol, ou um pouquinho mais para frente, ou nós derreteríamos de calor, ou nós congelaríamos de frio. Quem é que colocou esse planetinha num pontinho tão certinho como estamos? Só pode ser um Criador. Então isso é um argumento teleológico. Depois nós temos o argumento ontológico acerca da existência de Deus, do Deus revelado na Bíblia. Qual é esse argumento? Para ser Deus, este ser precisa ser maior do que tudo e do que todos que existem. Por exemplo, a Bíblia mostra Jesus como Deus, sim ou não? Jesus aparece como anjo do Senhor no Antigo Testamento, aparece encarnado no Novo Testamento, aparece depois de ressuscitar, e até parede ele atravessou, porque era um corpo glorificado, e muitos anos depois da sua ressurreição, Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco. E muitos anos depois, Jesus aparece para João na ilha de Patmos. Se Jesus aparece tantas vezes ao longo de tantos anos, isso significa que Jesus é imortal, sim ou não? Se Jesus é imortal, ele é Deus. E Jesus, sendo Deus, ele mostra ser maior do que tudo e do que todos. Ele já estava, com Deus na criação. Perfeito. Nós vamos ver daqui a pouquinho na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão desde Gênesis 1. Eles estão presentes. Amém, queridos? Esse é o argumento ontológico. Agora, talvez o argumento mais visível para os seres humanos é o argumento moral. Quem aqui já conversou com um ímpio, com pessoa que não serve a Cristo, que falou para você que mentir é errado? Quem já teve essa experiência? Seu patrão é crente? Não? Ele fala que mentir para ele é errado? Ó, você faltou do trabalho, cara. Você trouxe um atestado aqui. Isso não acontece com crente, né, gente? Não acontece isso com crente. Que se acontecer, não é crente. Então, olha lá, o patrão da pessoa não serve a Deus e fala para a pessoa: ó, você está pegando um lucro aqui que não é teu. Você está roubando. E roubar é errado. Como é que pessoas que não servem a Deus têm a consciência de certo ou errado, mesmo estando mortas nos delitos e pecados? Esse é o argumento moral a favor da existência de Deus. O ser humano, por mais corrompido, por mais pecador, por mais mergulhado nas trevas que ele esteja, a consciência dele ainda fala para ele muitas vezes o que é certo e o que é errado. Quem foi que criou essa consciência no homem? Se não foi Deus. Aí depois, irmãos, os dois argumentos finais a favor da existência do Criador é a natureza. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. A natureza revela que há um Criador, e um exemplo prático disso são índios. Tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus prestam adoração a um Criador. Eles não chamam ele de Jesus, não chamam ele de Jeová, não chamam de Espírito Santo. Eles chamam de Criador, chama de grande, poderoso, chama de o grandioso. Mas por que isso? Porque a natureza mostrou para eles que tem que haver alguém acima deles que criou tudo aquilo. Então a natureza, ela argumenta a favor da existência de um Criador. E por fim, para nós que cremos, o argumento mais válido sobre a existência de Deus são as Escrituras. Amém? Vamos lá? Dúvidas, perguntas, debates? Alguém? Tranquilo até aqui, gente? Amém? Legal? Olha só, boa parte disso que eu estou passando para vocês é conteúdo do livro. Alguns termos que eu coloco na lousa ou que eu coloco no slide
é para aprofundar, é além do livro. Então, à medida que você quiser anotar, seja aí no seu caderno, seja nas bordas do livro, faça isso porque vale a pena. Agora, irmãos, no capítulo 4 nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Gente, eu preciso ser bem sincero com vocês sobre os atributos de Deus. Quem aqui já ouviu uma pregação na igreja sobre os atributos de Deus? Já ouviu, Júnior? Que maravilha. Mais alguém? Se existe uma coisa pior do que o ser humano nunca ter ouvido falar de Deus, é ter sido ensinado errado sobre Deus. Alguém receber o ensino errado sobre a pessoa de Deus, o ensino que não está aqui sobre Deus, é pior do que não conhecer a Deus. Quer ver um exemplo? Você conhece gente que saiu da igreja porque recebeu revelação e a revelação não cumpriu? Conhece? Se a revelação não cumpriu, é porque não foi de Deus. Uma coisa simples, sim ou não? Mas a pessoa foi ensinada o quê? Tudo que um profeta falar, Deus falou e pronto, acabou. Tem que acontecer. Tudo que um homem ou uma mulher de Deus profetizou vai acontecer, porque Deus revelou, então tem que acontecer. A pessoa aprende isso. Aí não cumpre, porque não foi Deus, foi da carne. A pessoa não coloca a culpa em quem estava na carne. Coloca a culpa em Deus. Aí eu pergunto para vocês, Deus erra? Quer ver um exemplo disso? Quanta gente não vendeu todos os móveis que tinha dentro de casa, comida que tinha dentro de casa, e levou nas igrejas acreditando que ia receber 100 vezes mais? Porque alguém pegou o texto bíblico de Isaac, o texto fora do contexto, e disse: irmão, traz a tua oferta que Deus vai dar 100 vezes mais. Uai, calma aí. Se você tem um carro, se você tem uma motinha, você tem ali um sapato, ó, esse tênis aqui paguei 100 pila, vou levar ele lá para Deus, vou receber quanto? 10 mil, 100 vezes mais. A pessoa é ensinada errada e ela crê naquilo porque não lê a Bíblia, e aí quando não cumpre ela coloca a culpa em Deus. O estudo dos atributos de Deus arrebenta com isso. Por quê? Porque o estudo dos atributos de Deus nos prova realmente quem Deus é, quem Ele é e como Ele é. E aí nos atributos de Deus nós temos dois tipos de atributos que são incomunicáveis. Vamos repetir? Incomunicáveis. Só Deus possui. E comunicáveis. Deus compartilhou com o homem. E o que são os atributos? São propriedades, qualidades, virtudes que Deus tem. Então, os atributos incomunicáveis só Deus tem. Vamos ver quais são? Os atributos incomunicáveis de Deus são onipotência, onipresença, onisciência, e dentro da onisciência está a presciência. Por que tem esses nomes? Oni, porque a expressão omni, do latim, significa todo. Então Deus é todo-poderoso, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, conhece todas as coisas. E a presciência, Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteça. Você consegue entender que para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa? O autor aos Hebreus disse lá em 13:8, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê, irmãos? Porque Deus,
Ele é presciente, Ele conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Vocês sabiam que Deus sabe até quem vai ser salvo e quem não vai? Deus sabe quem vai aceitar a graça de Cristo e quem vai rejeitar. Deus sabe. Irmão Micael, se Jesus demorar 50 anos para voltar, Jesus sabe até o que vai ser dos nossos filhos e dos filhos deles? Exatamente. Porque Ele já está lá. E está aqui ao mesmo tempo. Olha a grandeza, irmãos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não tem poder, Ele é todo o poder. Usando essa teoria que Deus sabe de tudo, nunca é aquela doutrina de algumas religiões da predestinação? Olha só, boa pergunta, irmão Anderson. A questão da predestinação e da eleição, que é um grande debate aí na soteriologia, na salvação, entre calvinismo, por exemplo, os presbiterianos, e arminianismo. O que é que ocorre? A doutrina da predestinação, ela é bíblica, da eleição também. Qual é a diferença? É que Paulo está falando que Deus predestinou a igreja. Então nós cremos, irmãos, na predestinação e na eleição, mas não de pessoas individuais, e sim do corpo de Cristo, da igreja. Então Deus predestinou um povo para ser salvo. Quem é? A igreja. Agora, se eu serei igreja ou não, depende de eu estar em Cristo. Agora, independente se eu estou em Cristo e se eu vou permanecer em Cristo ou não, daqui 10 anos, 100 anos, Jesus já sabe. Obrigado, amigo. Pela sua presciência, Ele já conhece. Qual? A presciência. A capacidade de saber todas as coisas antes que elas aconteçam. Então, gente, onipotência, todo poderoso, onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, Ele conhece tudo. Presciência, Ele conhece tudo antes que aconteça. Amém? Amém. Quer ver um exemplo que a gente faz muito errado sobre a onipresença, por exemplo? Quando a gente vai orar, muitas vezes, o que é que nós falamos na oração? Deus, eu estou entrando em Tua presença. A gente não fala isso? O cristão, irmãos, ele não entra na presença. Ele vive na presença de Deus. Porque Paulo diz que tudo que nós fazemos, nós podemos fazer para a glória de Deus. Então você está lá no trabalho, Deus está ali com você. Você está na rua, Deus está ali com você. Você está no momento de lazer com a família, Deus está ali com você. Você está cuidando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, Deus está ali com você. A gente vem para o culto, Deus está ali conosco. Então a doutrina da onipresença. Seria no caso, em vez que ele fala, Senhor, aqui eu me ponho na tua presença. Não seria então se apresentar a Deus, que nem fala em Jó, e chegou o dia que os filhos de Deus se apresentam. Isso. Nós já estamos, né? Ou no sentido de dizer assim, Deus, eu quero agora me envolver exclusivamente com a Tua presença. Aí sim, aí faz sentido. Sim. E a gente, ao longo do tempo, orava muito errado e falava muito errado. Por exemplo, uma coisa que muitas das vezes a gente usava, eu já ouvia muito em um e outro também. Pessoas falam assim, nos visita, Senhor. Ué, A gente ora isso. quer dizer, visita por quê? Ele não é o dono da Ele não está aí? Exatamente. São expressões, irmãos, que não é pecado usar. Mas quando nós vamos ao pé da letra, o Senhor está conosco em todos os momentos. E graças a Deus por isso, porque senão nós já teríamos sido consumidos. É uma figura de linguagem. Ô, Eli, tá gravando aí, certinho? Então, aí é porque o texto bíblico lá fala que nós não sabemos orar como convém. E o que é orar como convém? É fazer orações alinhadas com a vontade de Deus para nós. Já percebeu que tem coisa que a gente ora no mesmo dia Deus atende? Por quê? Porque essa oração está de acordo com a vontade de Deus para você.
Quando você ora um negócio, irmão, e Deus atende de pronto, é porque Deus já tinha aquela vontade para nós. E aí nós simplesmente alinhamos a nossa vontade com a vontade dele. Vocês lembram do Pai Nosso? Tá lá. Senhor, que a tua vontade seja feita na terra. A terra ali é essa terra aqui. Não é a terra mundo, é essa terra. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu. O que Jesus está ensinando? Nós precisamos orar ao Pai para que os nossos desejos estejam alinhados com os desejos dele. E quando os nossos planos estão alinhados aos planos de Deus, irmão, aí a coisa vai, a coisa flui, porque nós estamos orando conforme a vontade de Deus. Um atributo, lembrando, esses atributos são incomunicáveis. Deus não deu para os seres humanos. O homem nunca vai ser todo poderoso, o homem nunca vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o homem nunca vai conhecer tudo antes que aconteça. Nunca. Outro atributo que só Deus tem é o atributo da eternidade. O que a Bíblia chama, gente, de vida eterna, quantos querem a vida eterna? Amém? Amém. O que a Bíblia chama de vida eterna, teologicamente, a expressão eterna tem a ideia de vida perpétua. Repete comigo, vida perpétua. Porque algo para ser eterno não pode ter fim, concordam? Mas para ser eterno não pode ter começo. O atributo da eternidade só é válido para algo ou alguém que não teve princípio e não tem. Nós estaremos para sempre com Cristo, amém? Os salvos estarão para sempre com Deus, amém? É isso que a Bíblia diz. Agora, um dia nós tivemos início, sim ou não? No ato ali da fecundação, do espermatozoide com o óvulo, ali a vida apareceu e ali foi o início da nossa existência. Uns já têm 30, outros 50, outros 15, outros 10, outros nasceram hoje, que milhares nascem e morrem todos os dias, mas a vida do ser humano, ela sempre tem um início. Por isso nós não somos eternos. Nós teremos a vida eterna no sentido de vida perpétua, porque eterno somente Deus. Somente Deus não tem princípio e nunca terá fim. Quem ia? O senhor ia? Então, quando a gente diga assim, eu quero ser fiel para receber a vida eterna, então isso aí... Não, é uma expressão bíblica. A própria Bíblia disse sobre a vida eterna. Mas o sentido de eterno aí, irmão Vivaldo, é o sentido de perpétuo, de que nunca terá fim. Mas teve um começo. Por exemplo, o nosso começo da vida cristã, da vida com Deus, foi o dia do arrependimento de pecados e que nós entregamos a vida a Cristo, sim ou não? Teve um início. A nossa vida com Deus teve um início, teve um ponto de partida. Então, nós viveremos para sempre, perpetuamente com Cristo. Agora, falar de eternidade como um atributo, como uma qualidade, o ser humano não é eterno. Apenas Deus é eterno. Amém? Outro atributo de Deus, a imutabilidade. Você já conheceu alguém que fala assim, ó, eu nasci assim? Cresci assim? Vou morrer assim? Pois é assim que você não está vivendo assim. Ou que eu não estou vivendo assim, se digo isso. Por quê? Porque o único que é perfeito e não precisa mudar é Deus. Nós estamos em processo de santificação, de limpeza, de tratamento, todo santo dia. A gente pode até ter nascido assim e crescido assim. Aí Jeová está falando, mas não vai ficar assim.
Não é para ficar assim. Se fosse para ficar assim, não teria colocado o Espírito Santo para habitar em você. Então, irmãos, todos os dias nós somos o vaso e ele é o... De vez em quando a gente quebra, ele pega de volta. Não joga fora, mas coloca de volta, faz de novo. Oh, quebrou de novo, volta para cá. E vai ser assim as nossas vidas diante de Deus, até quando? Ou até morrer, ou até quando ele voltar. Porque nós alcançaremos a perfeição em Deus somente quando Jesus vier e nós recebermos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Aí, irmãos, a mente humana será transformada, a carne e o sangue será transformada em um corpo de glória. Então, nós só estaremos perfeitos no momento que Jesus nos transformar plenamente ali na volta dele, no arrebatamento, na ressurreição para aqueles que já morreram em Cristo. Então a imutabilidade, a Bíblia diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Por que Deus não muda? Porque não precisa mudar, ele já é perfeito. Amém? Irmão Micael, e as qualidades que Deus tem e compartilhou conosco? Vamos ver. Que horas temos aí, gente? Que hoje eu esqueci o relógio. 15? Maravilha. Atributos comunicáveis de Deus. Algumas virtudes que Deus tem e Ele colocou no ser humano, o pecado corrompeu, mas para nós que nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos buscar melhorar nessas virtudes. A primeira delas é a santidade. Irmãos, é bíblico chamar os crentes de santos do Senhor. É bíblico. Irmão Micael, por que o povo evangélico pegou tanta birra da palavra santo? Porque o catolicismo romano canonizou as pessoas que viveram uma vida piedosa diante de Deus, transformou eles em santos, não no sentido de pessoas que viveram separados, mas no sentido de intercessores. E nesse sentido, realmente é antibíblico, é errado. Nós não somos santos no sentido de interceder por alguém depois que a gente morrer. Isso é totalmente uma heresia brava. Maria não intercede por ninguém, mas ela foi uma santa mulher de Deus. Pedro não intercede por ninguém, mas ele foi um santo homem de Deus. Você, quando morrer e for lá para o paraíso, você não vai interceder por parente nenhum, mas você foi um santo homem, uma santa mulher de Deus. Porque a palavra santo significa na Bíblia separado. Você vive uma vida separada do mundo, do eu, de si mesmo, para a glória de Deus? Se nós estamos buscando viver uma vida separada do mundo para agradar a Deus, então nós somos os santos do Senhor. Amém? Paulo, quando escreve para as igrejas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colossos, que jeito que Paulo chama os crentes? Santos. Mas hoje em dia, as pessoas quase não chamam de santo, mas chamam de anjo. Ah, aquela pessoa. Olha, os anjos apareceram lá em casa, fizeram isso e oraram por mim. O senhor vê, é o contrário. A Bíblia nunca ensinou chamar alguém que é usado por Deus de anjo, mas ensina a chamar de santo. E a gente faz essa troca, né? Deus enviou os anjos lá em casa para me socorrer. Eu não encontrei uma Bíblia que já diga, você entende? Que nós algum dia seremos santos, nem lá no anjo. Anjo, exatamente. Nós não seremos santos. Ó, irmãos, seremos como os outros. isso. Um corpo espiritual como de anjo, mas não seremos anjos. Tem até um hino, Valdo, que fala assim: seremos anjos e querubins ali
que querubim nada, irmão? Para que 2 asas daquele tamanho lá que tem um querubim? Querubim é anjo de proteção. E não é proteger humanos. Os querubins... Ó, eu entrando na angelologia de novo. Querubim aparece na Bíblia como o anjo protetor das coisas sagradas. Quando Deus trancou o jardim no Éden, que Deus pôs na porta foi o querubim, com espada de fogo. Fica pedindo para ver querubim na tua casa, no meio do culto. Vai pedindo para ver querubim. Se assustar, depois não vai reclamar com Deus. Querubim, irmãos, eles estão representados no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, em sinal de proteger a presença de Deus. Então, querubim é anjo de proteção das coisas sagradas. Para que é que Deus vai levar a gente para o céu para virar querubim? Que querubim nada, irmão. Sai fora com esse negócio de querubim. Aproveitando, né? E quais são os anjos que estão nas regiões celestiais guerreando? Então, biblicamente, todos os anjos estão nas regiões celestiais. Agora, a Bíblia apresenta, por exemplo, o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra. Miguel não entrega mensagem, Miguel não entrega revelação. Irmão, já fui no culto, que camarada falou assim, Senhor, eu quero Miguel aqui agora. Irmão, que Miguel nada, Miguel desceu no arraial dos assírios lá, matou 185 mil homens numa noite. Para que você quer que Miguel desce na igreja? Se ele resolve pegar um descrente lá, acabou. Que Miguel no culto nada, irmão, vigia. Então, o Miguel é o único que aparece como anjo de arcanjo, anjo de batalha, de guerra. Mas a Bíblia fala que os anjos estão nas regiões celestiais. A Bíblia fala. Ô, irmão Micael, eu aprendi assim, na época, os católicos sempre tem esse jeito, ó, quando você for dormir, você ora pro anjo. É o anjo da guarda. E a gente não está aprendendo, a gente não tem conhecimento profundo, a gente vai, com o tempo a gente vai aprendendo e vai sabendo que isso tudo é errado. Porque a presença de Deus, ela já faz a parte de proteção na vida da gente. Exatamente. E a Bíblia diz o que, irmãos? O diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, como um leão. Mas os anjos do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então assim, se Deus abrisse a nossa visão espiritual, nós veríamos. Tem muitos irmãos que relatam, eu já tive uma experiência de ver um anjo, o que eu vi era assim, aí outro fala, o que eu vi era de outra forma. Pode acontecer. É inegável que Deus pode abrir a visão espiritual e nós vermos anjos. Agora, se Deus fizer isso diante dos nossos olhos espirituais, é porque tem um propósito. Deus não vai mostrar anjo para ninguém só para matar a curiosidade. O meu filho lá tá curioso para ver, eu vou mostrar à toa. Não. Aquelas imagens que passou lá, que eles basearam na Bíblia, você já viu aquelas imagens dos anjos? Tipo que aparece nas nuvens, essas coisas. Então, eu fui na Bíblia ver se estava escrito, se era daquele jeito. Então, eu não vi. Mas assim, o que acontece muito? Às vezes tem esses fenômenos, e aí as pessoas pegam principalmente as visões do profeta Ezequiel, que fala de uma roda rodando dentro de outra roda e tal. E aí algumas pessoas tentam aplicar isso. Então, agora, irmão, se isso é uma manifestação de Deus ou não, é difícil sabermos. Se for de Deus, tem que ter um propósito específico. A Bíblia não relata isso, ela relata que quando Jesus vinha com seus anjos, não é isso? Isso, Jesus vai, no arrebatamento, Jesus vem com a igreja. Jesus vem com os seus anjos e leva a igreja. Na segunda vinda em glória, a igreja vem com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aí Jesus vem com os santos. Em uma das vindas, o texto bíblico diz que Jesus vem com os seus anjos. Na outra vinda, a Bíblia diz que Jesus vem com os santos,
com os salvos. Gerou uma dúvida, porque teve uma vez que eu estava orando numa vigília da igreja lá em Valentim, onde eu congregava, e Deus permitiu eu ver um anjo. Abriu sua visão espiritual. Tudo que estava acontecendo ali com meus olhos abertos físicos, de olhos fechados eu vi o que estava acontecendo, só que o anjo estava incluso nessa visão. Então você via ele no meio do povo, no meio da igreja. Então, essa visão que eu tive, ele foi diretamente para uma mulher, ela era líder de jovens. Entendi. E ele vinha como se fosse uma bandeja, alto nas mãos assim, ó. Para entregar para ela. Ele era assim, dava 1,5 de você, de tamanho. E sinceramente eu não lembro hoje, eu parando para pensar, se ele não tinha asas. Se ele tinha, era só 2. Mas eu não tenho essa recordação. E aí você foi à irmã e testemunhou que você viu isso a respeito dela? Eu nunca tinha tido experiência. Aí Deus usou um missionário para me entregar um dom para mim. E naquele momento que ele me entregou o dom, nas vigílias tinha um tempo de adoração, de falar, depois oração. E nesse meio tempo que a gente parou de adorar e foi orar, pós o rapaz me entregar, nesse momento que eu dobrei o joelho para orar, aí ali Deus já me abriu a visão. Aí você discerniu. Aí como eu não tinha aquela experiência, eu fiquei com muito temor, eu não fui. Não chegou a falar para ela. Provavelmente Deus deve ter usado outra pessoa para entregar essa mensagem para ela. Por quê? Se Deus mostrou isso para você com relação a outra pessoa, é porque Deus queria que você fosse até ela e dissesse, ó, Deus, através de um anjo, está entregando algo em tuas mãos. A questão é essa dúvida do anjo, porque com 2 asas, era o querubim, que é um anjo de proteção. Exatamente. Aí, mas, essa dúvida. Sim, mas assim, as aparições de anjos que podem ocorrer hoje, Deus abrir a nossa visão espiritual, dificilmente nós vamos conseguir discernir que classe de anjo que é. Dificilmente. A não ser que apareça com 6 asas, né? Que é o caso do serafim. Aí é o único tipo de anjo na Bíblia que tem as 6 asas. Porque anjo sem asa não tem, a Bíblia não fala. Então, pode existir. Pode existir. Pode existir. Por exemplo, Gabriel que visitou Maria e visitou Isabel, provavelmente não tinha asas. Que é o anjo mensageiro. Ele aparece como um varão, como um homem. Porque na minha lembrança, que faz alguns anos, faz mais de 5 anos isso, provavelmente não tinha asas, porque depois eu ficava pensando comigo, será que é Jesus? Irmãos, olha só, avançando. Outro atributo comunicável que Deus tem e comunicou aos homens é a fidelidade. Agora, Deus, Ele é e sempre será fiel, sim ou não? Sim. Nós precisamos lutar e buscar a Deus para sermos fiéis. Ele colocou em nós a capacidade da fidelidade. É um atributo de Deus e que nós recebemos. O pecado nos faz ser infiéis, mas à medida que nós vivemos na presença de Deus, nós precisamos crescer em fidelidade. Isso também acontece com o amor, sim ou não? E relembrando, gente, amor na Bíblia não é o que eu sinto, é o quanto eu me entrego. Amor na Bíblia não é o que eu penso a respeito do outro, é o quanto eu me sacrifico pelo outro. Jesus é o exemplo máximo de amor na Bíblia, entrega e sacrifício. Ah, eu amo, mas não consigo abrir mão de nada por outra pessoa, então eu não amo. Eu amo, mas só penso em mim mesmo. O que Paulo disse? O amor não é egoísta. Se tem egoísmo, não é amor. Então, o amor é uma virtude divina e que Ele colocou em nós também, para amarmos uns aos outros e também amar a Deus. Depois a bondade, porque a Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom e comunicou, deu a nós a capacidade de sermos bondosos, quando nós praticamos atos de bondade, nós estamos manifestando o caráter de quem?
Porque o ser humano, por causa do pecado, ele não é bom, ele é mau. Já percebeu como é mais fácil fazer maldade do que fazer bondade? Ou deixar de fazer do que fazer. Ou omitir? Por que isso? Porque a natureza humana pecaminosa, ela não está relacionada à bondade, ela está ligada à maldade. Aí você e eu, seres humanos, falhos, pecadores, vamos lá e fazemos bondade, bondade, bondade. Nós não estamos manifestando o caráter que é nosso, nós estamos manifestando o caráter de Cristo em nós. E nós só manifestamos bondade nas nossas vidas porque Cristo habita em nós. Amém? E a bondade é o ato de ser bom sem buscar nada em troca. É o ato de ser bom com quem é mau. É o ato de ser bom até com quem não merece. E isso é algo divino que Deus deu ao homem. E por fim, irmãos, o senso de justiça. Precisa ser crente para dizer muitas coisas que são certas ou erradas? Não. Por quê? A justiça é um atributo que Deus colocou dentro do ser humano. Agora, qual é o problema? A justiça do homem, ela é cega. Lembra do símbolo da justiça, do direito? Lá a mulher com a venda no olho e a balança. Por quê? A justiça humana, ela é cega. A justiça humana, muitas vezes, tem 2 pesos e 2 medidas. Mas todo ser humano, ele quer justiça. Todos. Por exemplo, a pessoa é roubada. Ela quer que haja justiça, que a pessoa vá presa, que o bem que roubou seja devolvido, sim ou não? Não é só crente que pensa isso. Mas, Micael, por que todos os seres humanos têm esse senso de justiça? Por conta disso ser um atributo, uma qualidade divina que Deus deu para os homens. Amém, queridos? Vamos avançar para nós concluirmos a nossa aula e a nossa matéria de hoje. Eu tenho, se não me engano, se não me falha a memória, 3 ou 4 slides sobre Trindade para falar com vocês, mas nós vamos sair dessa aula compreendendo a doutrina da Trindade. Primeiro ponto, Trindade é uma doutrina bíblica, amém? Está na Bíblia toda. Ah, irmão Micael, tem um grupo de crente, um grupo de evangélico que não crê na Trindade. Não é cristianismo, é seita. O fato de um grupo que se diz evangélico negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo caracteriza esse grupo como seita. Não é um grupo evangélico diferente, é uma seita, é uma falsa religião. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparece em toda a Bíblia. O que a doutrina da Trindade nos ensina? Que existem 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Em um único. Então, quantos deuses são? Quantos deuses? Quantas pessoas? 3. O primeiro camarada a usar o termo Trindade, porque não é uma palavra que está na Bíblia, mas a ideia está na Bíblia. O camarada que usava a palavra Trinitas, de onde vem trinitarianismo, a crença em 3 pessoas distintas, como um único Deus, foi Tertuliano. Tertuliano foi um dos primeiros pastores, teólogos, estudiosos, líderes da igreja. Viveu aí entre 155 e 222 depois de Cristo, e acredita-se que Tertuliano foi discípulo dos discípulos de João. Ou seja, os pastores que João consagrou foram os pastores de Tertuliano. Então o camarada viveu bem pertinho ali dos Atos dos Apóstolos. E ele defendia a existência de um único Deus. Irmãos, o monoteísmo, um único Deus, está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém? Lembra do texto áureo da fé dos judeus, Deuteronômio 6:4? O Shema de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então a Bíblia defende a existência de um único Deus verdadeiro. E isso, perfeito, os mandamentos lá estão todos relacionados à fé monoteísta, um único Deus verdadeiro.
Agora, é fato que a pessoa ou as pessoas de Deus aparecem Pai, Filho e Espírito Santo no texto bíblico. E isso é chamado de trinitarianismo, é o que nós cremos na doutrina da Trindade. Quais são as heresias antitrinitarianas? Por que anti? Contra o trinitarianismo, contra a Trindade. Desde o princípio da igreja essas heresias existem. A primeira é o famoso monarquismo dinâmico. Gente, por que monarquismo? Por conta do ensinador chamado monarque. E o que é que ele ensinava? Que Jesus não era Deus. Que Jesus só se tornou divino depois da ressurreição. Agora, irmãos, olha isso. Se Jesus não é Deus, se ele é um ser humano normal, Júnior, a morte de Jesus não tem peso. Porque se Jesus não era Deus, ele não foi um sacrifício. Ele só foi um mártir que morreu por não negar a fé. Igual Estevão, igual Pedro, igual Paulo. Ô gente, a morte de Pedro foi pior do que a de Jesus. Jesus foi crucificado na forma comum dos romanos. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Estevão morreu apedrejado. Paulo colocou a cabeça na guilhotina e... tchau! Existem histórias de que talvez o Bartolomeu, que aparece na Bíblia, tenha morrido esfolado vivo. Os perseguidores amarrou ele em carruagens e arrastou pela cidade até matar. É pior do que a morte de Jesus, humanamente falando. O que diferencia a morte de Cristo? Que a morte de Cristo não é um martírio, não é um mártir que está morrendo para não negar a fé. A morte de Cristo é um sacrifício vivo para pagar a dívida do pecado, porque ele era o Cordeiro de Deus santo que tira o pecado do mundo. Agora, se eu nego, Joab, que Jesus era Deus e que ele é só um homem que morreu, como é que ele é o Cordeiro de Deus que não tem pecado e tira o pecado do mundo? Eu anulo a crucificação, eu anulo o sacrifício da cruz e vou defender que Jesus só se tornou Deus depois de ressuscitar. Esse pessoal, eles negam a Trindade porque eles negam que Jesus é Deus. Quem aqui já ouviu falar que o TJ, Testemunho de Jeová, nega a Trindade? Quem já ouviu falar? Eles não creem na Trindade. Por quê? Porque eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus foi apenas um grande representante de Jeová, um grande profeta, um grande líder. Um homem comum. Só que temente a Jeová, que andou no poder de Jeová e tal. Eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Eles creem que o Espírito Santo é só uma força. Agora, se eu não creio que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus, como é que eu vou crer em Trindade? Não vou crer. Isso é chamado de monarquismo dinâmico, lá no passado, nos primórdios da igreja. Hoje, é uma heresia com por exemplo, esses grupos que nós falamos aqui. Outro tipo é o monarquismo modalista, também conhecido como sabelianismo, porque o propagador dessa heresia era Sabélio. E o que Sabélio ensinava? O unicismo que existe hoje. Tem unicista lá em Macedônia, Giovanni? Não sabe? Não sabe, irmã Juliana, o que é o unicismo? Conhece Voz da Verdade? Não há fé. Por exemplo, movimentos brasileiros como Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé. Tem aqui, né? Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade e alguns outros são chamados de unicistas. Ou sabelianos. Ou monarquismo modalista. O que é que eles defendem? Que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa que aparece com faces diferentes em cada momento da Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa,
Mas de vez em quando ele aparece como Pai. De vez em quando ele aparece como Jesus, o Deus Filho. E de vez em quando ele aparece como Deus Espírito Santo. Eu pergunto para você, o que faz com o texto bíblico do batismo? E aí? Faz sentido, Jesus está morando para aqui, então. Olha só, gente, no batismo, quem é que está no Rio Jordão? Quem é que fala do céu? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. O Pai. E quem é que desce em forma? O Espírito Santo não é uma pomba. Ele apenas se manifestou em forma de pomba. Quem foi? Como é que Jesus desceu na água, correu lá no trono, desceu de volta igual pomba? Que rolo é esse, gente? Como é que Jesus fez tudo isso num passe só? Eu vou descer na água aqui, João, você segura um pouquinho a mais que eu tenho que correr lá no céu. Aí eu vou correr lá no céu e falar que esse é meu filho e vou voltar igual uma pomba, aí você me ergue da água. Quando você pergunta sobre o texto bíblico do batismo, para os unicistas, eles ficam sem resposta. É por isso, irmãos, que o movimento unicista, faz o batismo somente no nome de Jesus. Não se batiza como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se faz o batismo apenas no nome de Jesus. E aí eles vão usar o argumento de que Atos, a Bíblia fala lá em Atos que as pessoas foram batizadas em o nome de Jesus. Mas por que isso? Porque em Atos, Lucas faz uma diferença do batismo das outras religiões para o batismo cristão. E o batismo cristão é o batismo do crente em Jesus. Então, pessoal, esse movimento aqui, existe até hoje, infelizmente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, cada hora ele aparece de um jeito. Aí o irmão Anderson citou ali perfeitamente. Jesus em João 17 fala o quê? Pai, eu rogo por eles. Ele estava orando para quem? Ele estava orando para ele mesmo? Na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está entregando o espírito para quem? O que ele tinha que ter dito? Eu perdoo vocês porque não sabem o que fazem. Se Jesus está na cruz pagando a nossa dívida porque nós éramos inimigos do Pai, inimigos de Deus, para quem é que Jesus paga a dívida do ser humano que era pecador? Para quem é que ele paga? Ou até o Pai Nosso. Perfeito, Pai Nosso que está no céu. Oi. Agora, olha o outro texto, João 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar eu rogarei a mim mesmo e vou enviar a mim mesmo e vou voltar a mim mesmo. Não tem sentido bíblico, irmãos. Olha só, vocês lembram na aula passada, no livro passado, que nós falamos de alguns concílios, de alguns credos, algumas reuniões da igreja para definir as principais doutrinas? Lembram disso? Amém? Nós falamos no livro passado, no mês passado, sobre alguns credos, alguns concílios em que os líderes da igreja se reuniu para definir os livros inspirados. Amém? Uma dessas reuniões dos líderes da igreja é que deu origem ao credo de Atanásio, ou credo atanasiano, onde eles defenderam a divindade de Jesus, e de forma resumida eu vou ler para vocês o que é que nós cremos. A fé universal é esta: que adoremos um Deus em trindade, e a trindade em unidade. Nós não confundimos as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é uma. Nem separamos a substância. Não são três deuses. É uma divindade, um Deus. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito. Quer dizer que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é?
O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é digno de honra, glória e louvor. O Filho é digno de honra, glória e louvor. O Espírito Santo é digno de honra, glória e louvor. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala assim, glória a Deus, o que nós estamos dizendo? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quando nós estamos dizendo, Deus me ajude, nós estamos dizendo, Pai, me ajuda. Cristo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Amém? Porque a gente tem a tendência de pensar que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando só do Pai, sim ou não? Mas Jesus também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Um dia um irmão comentou aqui na aula que foi repreendido pelos irmãos no fim do culto, porque ele cantou um louvor a Deus que exaltava o Espírito Santo. Ele num culto apresentou um louvor a Deus que dizia glórias ao Espírito Santo, e as pessoas foram ficar bravas com ele no final do culto. Irmão, isso é idolatria. Está cometendo idolatria. Só pode adorar a Deus. Ué, o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus. É igual quando a gente fala glória a Jesus. Exato. Num culto, irmã Juliana, nós também deveríamos dizer glória ao Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao Pai. Até tem algumas igrejas, né, que fazem aquele glória ao Pai. Quem já viu isso? Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tem, não tem? Não é só eu que já vi, não. E é bíblico isso, irmãos. Agora, irmão Micael, mas então na Bíblia, como que eles aparecem? Cada um com as suas funções específicas. Quem é que habita em nós? É o Deus Espírito Santo. Quem é que vai voltar para buscar a igreja? O Deus Filho, Jesus. Nós devemos orar pedindo as coisas, Jesus ensinou ao Deus Pai, Pai nosso. As orações são dirigidas ao Pai no nome de... Irmãos, não é bíblico esse negócio de ficar orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu te apresento o irmão aqui que está enfermo, cura ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é bíblico. Jesus ensinou, quando você for orar, você vai pedir ao Pai em meu nome. Então, as orações são dirigidas ao Pai em nome de Jesus. E qual o papel do Espírito Santo? Interceder, porque nós não sabemos orar como convém. O que nós não sabemos pedir, o Espírito Santo intercede ao Pai por nós. Então, cada um deles aparece na Bíblia com funções, com tarefas específicas, mas é o mesmo Deus que subsiste em três pessoas distintas. Mas Jesus é o nosso intercessor. Então, perfeito, irmão Vivaldo. O único mediador, que é o que clama ao Pai por nós, que quando a gente peca, ele pede misericórdia ao Pai por nós, é Jesus. E aí o Espírito Santo, ele é o intercessor no sentido das orações. Nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes as pessoas, até eu mesmo, eu acho que eu já peguei uma Passa aí, oração por em favor. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um pecado, mas a única situação que a Bíblia apresenta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo nas águas. É a única situação. Eu acho que só para lembrar da Trindade, talvez, não é? Assim, na colocação. Pode ser, mas orações específicas, o ideal é que seja em nome de Jesus. Porque Filipenses 2 fala o quê? Que depois de ressuscitar, Deus, o Pai, ele deu para Jesus o nome acima de todo nome. Quer dizer que o nome mais poderoso que existe é o nome de Jesus. Ou seja, o princípio de toda oração, primeiramente, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti, Pai, e aí... Ou então no modelo do Pai Nosso, né? Pai, nós estamos aqui, te pedimos isso e isso, em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gente, vamos aproveitar. Eu tinha lembrado de um detalhe aqui. Agora fugiu da minha mente.
Negócio legal. Se eu lembrar, eu comento. Vai achando, irmão Fábio. Olha só, pessoal. Agora, a Trindade dentro do contexto das Escrituras. Gênesis 1:26, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem é que Deus estava falando? O Pai. Com quem é que o Pai estava falando? Façamos o homem. A Trindade. Gênesis 1:3 diz que, Gênesis 1:2, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava. Os anjos não podiam ser. Olha só, não podia, porque os anjos não criam. Os anjos são servos, não são criadores. Gente, aqui em Gênesis 1:1, o Bereshit bara Elohim, a expressão hebraica Elohim só era usada pelos hebreus para falar de Deus na sua multiplicidade. Quer dizer, no princípio criou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. O termo Elohim é para o sentido de Deus no plural, mas não de deuses, mas sim de um Deus que aparece em pessoas distintas. O próprio Gênesis 1:1 defende a Trindade. O Gênesis 1:26, façamos o homem. O Gênesis 3:22, depois que Adão pecou, Deus disse: agora o ser humano é como um de nós, ele sabe o bem e o mal. Um de nós quem? Se só existia um, como que Deus disse? O homem é como um de nós. Em Gênesis 11:7, na Torre de Babel, Deus, a Trindade, disse: desçamos e confundamos as línguas deles. Como é que só pode ter ou o Pai, ou só o Filho, ou só o Espírito Santo? Como pode? E aqui a gente está em Gênesis, nós nem fomos para o Novo Testamento ainda. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos em Mateus 28:19 o texto do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui, eu quero desmistificar algo com vocês. A gente chama o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade. Quem é que disse que o Espírito Santo é a terceira? Quem disse? Você já leu isso na Bíblia? Quem é que disse que o Pai é a primeira pessoa da Trindade? O Filho é a segunda? Quem disse? Sabe quem disse? O catolicismo disse. E quando a gente coloca o Pai como primeiro, o Filho como segundo, o Espírito Santo em terceiro, não dá uma impressão de que o Pai é mais que o Filho e o Filho é mais que o Espírito Santo? Não dá essa impressão? Se os três são um, então todos são. Os três são a primeira pessoa, os três são a segunda pessoa, os três são a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai não é maior que o Espírito não é maior que o Pai, Jesus não é maior que o Espírito não é maior que Jesus. Eles três são plenamente Deus e vivem em perfeita paz e harmonia, cada um com as suas funções específicas conforme revelado nas Escrituras. Por que nessa fala de Mateus 28:19, que vem nessa sequência? Então, é a sequência que eu quero trabalhar com vocês, Wellington. Por quê? No batismo, Jesus fala Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, em algumas igrejas é a bênção apostólica que fala no final do culto, que está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Não é consolação e nem 12 constelações, nem doces constelações, que a gente ouve de tudo, né? Tem uns irmãos que falam, e as 12 constelações? Queria saber qual que é as 12 constelações do Espírito Santo. Eu não quero saber de constelação coisa nenhuma. Não sou astrônomo, quero saber de constelação nada, irmão.
O texto bíblico está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E aí Paulo fala amém, e a gente fala amém também. Por que você está falando consolação? Se é comunhão. Você quer que eu fale mesmo por quê? Um copia o outro. Porque copia o outro e não copia a Bíblia. É isso. Um copia o outro, que copiou o outro, que copiou o outro, e ninguém está copiando o que está no texto. Agora, gente, olha isso que o Wellington citou. No texto de Paulo, primeiro aparece Jesus, depois o Pai e depois o Espírito Santo. Em 1 Pedro 1:2, primeiro aparece o Pai, depois aparece o Espírito, depois aparece Jesus. Em outros textos bíblicos, como por exemplo Gênesis 1 e 2, o Espírito Santo aparece antes do Pai e antes do Filho. Por quê? Irmão Micael, o que a Bíblia está tentando ensinar? Que não existe primeiro, segundo e terceiro. Os três são o único Deus fiel e verdadeiro. Nós podemos, irmãos, até citar a primeira pessoa, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, a título de estudo, de compreender. Mas esse primeiro, segundo e terceiro não é ordem de importância, porque os três são importantes iguais. Eles usaram a expressão pai e filho. Perfeito. Para a gente conseguir compreender, talvez. Perfeito. Até porque, olha irmãos, que legal a colocação do irmão Joabe. A própria Bíblia usa a expressão pai e a expressão filho para nós compreendermos, para nós absorvermos a ideia de que Jesus, o Deus Filho, ele se encarnou. E quando Jesus virou carne, irmãos, e ele abriu mão das suas glórias divinas, ele abriu mão dos seus atributos divinos, a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fez não era porque ele era Deus, é porque ele estava no poder do Espírito Santo. Aí as pessoas pegam essa ideia de pai e filho no nosso mundo, em que o pai é a autoridade sobre o filho, e aplica isso na divindade. O filho tem que obedecer tudo que o pai falar. Então o Deus Pai, o Jeová do Antigo Testamento, é maior do que Jesus. E não é essa a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que os três são um único Deus fiel e verdadeiro, que estão em perfeita harmonia, em perfeita paz, em perfeita sincronia celestial. Amém? Eu estou aqui agora pensando, Passa aí, Júnior, mas eu acho que acabou. na hora que eu estava lá em casa estudando, sobre a tricotomia humana. Do fato de nós aprendermos Somos três, que o homem é corpo, alma e espírito. né? Como Deus fala, né? Façamos o homem à nossa semelhança, então nós temos a característica, os atributos também dos três. Dizendo assim, É um dos argumentos que nós que cremos na tricotomia, corpo, alma e espírito, é um dos argumentos que nós usamos na matéria de antropologia, que é a doutrina do homem. Irmão Micael, a gente falou dos anjos, falou da doutrina do homem, falou da doutrina do pecado. A gente vai aprender isso? Sim! Próxima aula, irmãos, próxima aula, doutrina de Cristo e dos anjos. Terceira aula, a doutrina do homem, antropologia. A doutrina do pecado, hamartiologia. E a doutrina da salvação, soteriologia. Quarta aula, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então, não perca, não falte, porque essa matéria aqui é extraordinária. Amém? Fecha aí, por favor, Wellington. Só clicar no stop. Pode falar, Joab.